Muito bem, gente. Então vamos lá, boa noite a todos aí. Todos estão ouvindo bem? Dá um sinalzinho de positivo Sim, aí. Sim, sim. fazendo bem. Joia, muito bem. Então, como o Tony falou hoje, nosso assunto é sobre a testemunha fiel, ou seja, o testemunho cristão, né? Então, uma pessoa transformada. O objetivo, o que se espera dessa pessoa transformada é um testemunho de vida. E o propósito, então, do estudo aqui é observar, então, a importância, então, que tem esse testemunho na vida da pessoa transformada. E a importância, né, de termos, no nosso viver diário, demonstrar, então, transformação de vida. Então, nós vamos ver aí, nosso propósito, então, é ver o que a Bíblia recomenda de cada um de nós, que sejamos, então, boas testemunhas do poder de transformação de Deus na nossa vida, que foi nossa vida, e a importância de transmitir, então, conhecimento, e a importância, então, de mostrar para as pessoas que nos rodeiam a, o propósito que Deus tem na vida de cada um. Então, eu só pediria aí que quem tivesse aí com o áudio ligado, que poderia desligar, se pudesse desligar e abrir somente quando vocês quiserem participar, a qualquer instante, tá? Pode me interromper aí e pode fazer pergunta para a gente, para não atrapalhar aí, ficar com o áudio ligado, então às vezes dá muita interferência. Então vamos lá. A boa conduta cristã é o melhor testemunho que o cristão pode dar ao mundo. Então, às vezes, eu distribuía, principalmente aqui no CDP de Osasco, livros, literatura cristã, para os detentos ali. Então, em companhia com um irmão da igreja presbiteriana, então a gente recebia livros de conteúdo cristão e a gente entregava gratuitamente nos presídios. E tinha um livro que ele tinha mais ou menos quase 400 páginas. E esse livro ali falava como se fosse um relato de transformação de vida. Então, para uma pessoa, para um detento que está preso, que está cerceado do seu direito aí de liberdade, que está recluso, para uma pessoa dessa, um livro desse é muito importante, porque ele vai ter tempo ali de sobra para ler esse livro. Só que para o nosso dia a dia, para nós aqui que estamos, que gozamos de nosso direito de ir e vir aí, que não temos nossos direitos cerceados, a boa conduta cristã é o testemunho de vida prática do nosso dia a dia. Então, não é você decorar um livro aí de 400 páginas para poder saber como lidar, como tratar, como testemunhar de Cristo para as outras pessoas. Porque muitas vezes, tem até uma frase seguinte aqui, entre 100 homens lerá a Bíblia, os 99 lerão os cristãos. Muitas vezes, nós vamos encontrar com muitas pessoas que até aí conhecem a Bíblia, mas dificilmente leram aí, nem que fosse um capítulo de toda a Bíblia.
mas elas vão dar muita atenção ao testemunho de crentes, de pessoas que se dizem uma pessoa transformada, de pessoas que dizem que foram alcançadas, então, para a graça de Deus, e o seu testemunho vai ser muito significativo. As pessoas vão atentar para isso. Eu gosto de usar um exemplo nessa classe. Eu trabalhei ali na Granja Julieta, em Santo Amaro, por mais ou menos 11 anos. E nos primeiros anos ali eu ia trabalhar de ônibus. E o final do ônibus era ali bem perto, ali no começo da João Dias, no final da João Dias. E era muita gente no ônibus que eu pegava ali, era muita gente, então chegava a formar duas, três filas. E é interessante que aquela fila ali só era para inglês ver, né? Porque fazia aquelas filas tudo organizadas, enormes aquelas filas, mas quando o ônibus fazia a curva ali, antes de encostar no ponto final, o pessoal já agarrava na porta traseira, antes entrava pela porta traseira, agarrava na porta traseira e vinha pendurado. Então, quem estava na fila ia sendo arrastado para aquelas pessoas que penduravam lá na porta. Então, quem estava no começo ali, você era simplesmente jogado para dentro do ônibus. Quando você conseguia que as pessoas jogavam você. E isso aí era todos os dias, era a mesma coisa. E uma certa vez, eu estava lá nesse cotidiano aí, e uma pessoa que eu já sabia que ela era uma pessoa transformada, era alcançada pela graça, era um crente, ele pegou e entrou naquele bolo para, como todo mundo estava fazendo, foi entrar também para poder ir sentado. E quando entrou lá, qual foi a indignação das pessoas? Ó, tá vendo? E depois disse que é crente. Prestou atenção? Todo mundo faz. Todos os dias, todo mundo faz. Mas um crente fez, todos notaram. Todos notaram. Falou, ó, tá vendo? E diz que é crente. Então, veja que Hebreus fala, né, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, né? Então, tem muita gente observando o que a gente faz. Às vezes, nós não prestamos atenção, mas tem muita gente observando o nosso viver diário. E eu visitei o Carandiru, e ali dentro, ali para entrar ali dentro, ali para fazer visita ali dentro no Carandiru, quando eu já imaginava que eu tinha que ir no dia seguinte lá, é que dali era muito pesado. Então era um clima muito pesado para você entrar e estar lá dentro dos raios, lá onde ficam os presos. Mas o relato lá era o seguinte: quando as pessoas, eu tinha muitos que entravam lá, e quando chegava lá dentro, quando estava preso, então ele, entre aspas, virava crente, né, virava evangélico. Então, para quê? Para fugir, né, da perseguição, para fugir, então, dos maus tratos, e para fugir até de ser morto, principalmente ali em Carandiru. Só que quem era crente ali mesmo, quem falava que crente, ele tinha que demonstrar 24 horas por dia que ele era uma pessoa transformada. Não adiantava só esconder atrás da Bíblia, não. Porque se as pessoas vissem algum deslize, esse preso podia até facilmente perder a vida dele. Então ele era vigiado. Ele era realmente, se ele fosse uma pessoa transformada, ninguém mexia nele. Então ele tinha lá os cultos lá, dentro da igreja, entrava dentro da igreja ali nos pavilhões ali, então a pessoa não era nem tocada. Mas se estivesse se escondendo atrás da Bíblia, então essa pessoa podia facilmente perder a vida. Então, o que eu quero mostrar com isso é que constantemente tem pessoas observando as nossas atitudes e ações, todos os dias. Então, por isso que é importante
nós darmos testemunha de vida prática, de vida cristã prática. E não é, e o testemunho, não sei se alguém já fez aí o curso de evangelismo, eu fiz ainda aquele evangelismo explosivo, e a gente aprendia técnicas ali para abordar as pessoas, para falar do amor de Deus. E é interessante que o testemunho pessoal ali não é o que você vai falar de si. Então, o meu testemunho eu era assim e agora eu sou assim. Não é você se colocar e dando então testemunho de você mesmo. Mas o principal testemunho é quando as pessoas indagam acerca do que você era e o que você é agora depois então de uma vida transformada. Então, as pessoas começam a notar a transformação de vida. Então, se você frequentava os lugares aí que não faz bem para você, para sua vida, para sua conduta moral, então você deixa esses lugares para trás. Você não adota mais isso como um padrão de vida. Então, você começa, então, a escolher os ambientes, a escolher, então, o seu palavreado. Então, as pessoas começam, então, a notar transformação de vida realmente em você. Então, o melhor testemunho cristão é o que as pessoas falam de você. Não que você chega numa roda de pessoas e começa a falar o que você era e o que é agora. Mas é interessante no testemunho bíblico que as pessoas falem de transformação de vida que ocorreu com você. Então vamos lá. Quem pode ler para a gente, por favor? Para vivermos de acordo com os padrões divinos, devemos ir além de simplesmente evitar as coisas ruins. Precisamos ser notados por aquilo que fazemos, não pelo que deixamos de fazer. E isso também é importante, gente. Então, não é você começar a imitar chavões evangélicos, vou começar a imitar estilos de vida, imitar, então, estilo de vidas de liderança dentro da igreja, não procurar, então, ser uma pessoa, em essência, uma vida, então, de uma transformação de vida em essência. Então, não com imitação, não se preocupando somente em deixar de fazer isso ou aquilo, mas muitas vezes também nós deixamos de fazer o que é certo, e as pessoas também começam a notar isso. Então, não é somente não, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Mas muitas vezes também que nós podemos fazer também e deixamos de fazer, nós também estamos incorrendo em um erro também muito grosseiro. Então, nós deixarmos também de viver, então, um padrão, então, de santidade que mostre Cristo na nossa vida, nas ações que nós fazemos, e não deixar também de fazer também o que é certo, com medo de errar, tá? Quem pode ler aí? O que significa, então, a palavra testemunha? A palavra testemunha significa pessoa que relata o que viu, sentiu ou ouviu. No Novo Testamento, é alguém que dá evidência do poder de Deus na sua vida. Alguém aqui já foi testemunha de algum processo, qualquer tipo de processo aí, civil ou criminal aí? Trabalhista? Alguém já foi testemunha? Eu já fui testemunha de colegas de trabalho, né? Ações trabalhistas. Certo. Então, Beth, vou usar você como exemplo. Então, quando eu também fui testemunha em alguns processos também trabalhistas, e ali vamos usar a Beth aqui. Então, Beth, quando você entra lá na sala, onde está lá geralmente o juiz, né? Tem o advogado de defesa, advogado de acusação, está você lá, está a pessoa lá que está com o processo e tem as testemunhas.
E quando o juiz indaga para uma testemunha, para ela dar alguma evidência ali, ou testemunhar, então, do que, no caso aqui, uma Beth, aqui, um processo trabalhista, então, geralmente, o juiz vai perguntar, então, para a Beth algo relacionado, então, àquela pessoa que foi desligado da empresa lá, e a Beth vai dar algumas informações para o juiz pertinente, então, ao processo. Então, a Beth pode falar o que ela quer nesse processo? Não, tem que falar com a verdade, agir com a verdade. Isso. E é interessante, não sei se no caso da Beth ocorreu isso, mas geralmente o advogado que acompanha o processo, ela vai procurar a primeira testemunha e vai instruir a testemunha de como proceder no processo. Claro, se fala isso, fala aquilo. Então, ele começa a dar preâmbulos ali, ou norteando a testemunha para que seja uma fala que venha convencer, que venha beneficiar a pessoa em questão lá, no caso lá, a pessoa que está abrindo um processo contra a empresa ali, então reivindicando os seus direitos. Mas é importante que a pessoa fale a verdade. Então, ela dá testemunho da verdade. E a verdade, por exemplo, a Beth vai dar testemunho, então, de uma pessoa, um colega de trabalho. Então, a Beth conhece essa pessoa, ela se relacionou com essa pessoa no trabalho, e caso o juiz falasse, olha, essa pessoa trabalhou realmente na empresa que você trabalhava, a Beth vai confirmar, fala, sim, trabalhou, porque realmente é verdade, a Beth trabalhou com essa pessoa. E o que essa pessoa fazia lá na empresa? A Beth também, como participava ali do meio dela, vai dar, então, informações do que ela fazia na empresa. Então, tudo isso aí vai nortear a decisão do juiz. Então, a testemunha significa relatar o que você viu, sentiu ou ouviu. Vamos trazer agora isso aí para o nosso campo espiritual. Então, nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós andávamos aí como ovelhas desgarradas, indo para o matadouro, nós estávamos aí presos no lamaçal de pecado, e Deus nos alcançou por essa graça dele misericordiosa. Nós merecíamos nada, mas Deus, então, por esse amor maravilhoso, aí nos alcançou, nos libertou da escravidão do pecado. Então, nós sentimos o agir de Deus em nossa vida. Então, nós sentimos Deus agindo no nosso cotidiano. Nós sentimos Deus agindo quando nós oramos. Nós sentimos Deus agindo quando nós procuramos nos distanciar daquela vida, às vezes, promíscua que nós tínhamos ali quando não tínhamos Cristo. Então, tudo isso nós sentimos, nós ouvimos também do Evangelho. Então, nós vamos começar a transmitir para as pessoas todo esse sentimento, toda essa sensação de paz, de transformação, de alegria, de amor, que enche o nosso ser quando Deus nos alcançou para essas pessoas que nos rodeiam. Então, não é falar de sentimentos próprios, não é falar de achismos, mas é mostrar a transformação de vida, através, então, do nosso testemunho pessoal. Então, aquilo que nós sentimos, em essência, a gente vai transformar. Então, por isso que eu digo que o testemunho não é você decorar frases, não é você ler livros aí grossos, aí de 300, 400 páginas, mas colocar para fora aquilo que Deus fez para você, na sua vida, o poder transformador de Deus na sua vida. Então, é simplesmente falar do que Deus operou, então, na sua vida. Paulo falando, né, vou prosseguindo para ver se poderia alcançar aquilo para o qual foi alcançado por Cristo. Então, é uma frase aí que eu peguei de uma igreja, né, que ele tinha esse slogan aí,
alcançados para alcançar. Então, nós somos alcançados, então, pela graça de Deus. Nosso propósito agora é ser testemunha fiel para alcançar outras pessoas. É falar, então, do amor de Deus para outras pessoas que estão longe. Então, não outra vez, né? É claro que você fazendo um curso de evangelismo é muito bom para nós evitarmos erros. Por exemplo, o curso de evangelismo, ele aborda algumas questões para quando você for falar do amor de Deus para uma pessoa, você entra na casa, aquela porta se abre para você fazer uma visita e falar do amor de Deus para essa pessoa, você procurar no ambiente que rodeia você, no caso ali você está na casa da pessoa, então procurar ali, em volta ali, cenas ou objetos ali dentro da casa que faça com que você já entre com o evangelho. Lembra do apóstolo Paulo quando chegou em Atenas lá? Ele chegou lá, viu aqueles deuses lá e estava escrito lá, o Deus desconhecido. O que o apóstolo Paulo fez? Pegou aquilo dali, aquela imagem, e falou, esse Deus que vocês ali adoram, mas não conhecem, é esse Deus que eu vou falar para vocês. Então, é você pegar ali um quadro ali em questão, uma frase de um quadro que está ali na casa da pessoa, e ali você já entrar com o evangelho. E evitar erros. Por exemplo, você tem lá, vai numa casa e tem lá uma imagem de uma santa lá, qualquer coisa lá dentro da casa, e você já chegar lá já menosprezando, já falando que aquilo ali é errado. Primeiro que você está na casa da pessoa, você tem que ser no mínimo educado, né? Para não chegar lá e já querendo ser o dono da casa. E procurar, então, usar, então, do que você vê nas cenas ao redor, oportunidade para entrar, então, com o evangelho. Então, que é a importância, né, de ser uma testemunha, né? Atos, no começo da igreja ali, então os discípulos, aquilo dali era uma coisa tão natural para eles, aquilo dali era uma coisa tão ávida dentro da vida daqueles discípulos ali, que eles falaram, né, nós não podemos deixar de falar coisas que temos visto e ouvido. Então, é contar realmente tudo que nós ouvimos, tudo que nós vivenciamos no nosso dia a dia de vida cristã ali, com o propósito, então, de testemunhar, então, desse amor maravilhoso de Deus por cada um de nós. Agora, de que maneira nós podemos testemunhar? De que maneira testemunhamos? Vamos lá. Primeiro, através de nossas palavras. Lembra desse texto aí, Mateus 12, 34? Jesus aí advertindo, então, os fariseus ali, e ele foi duro, né? Raça de víboras. Como poderiam os homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Se você chega do lado de uma pessoa, que aquela pessoa ela vive futebol o dia inteiro, quando você chega lá, ela já começa a falar de futebol. Ele automaticamente, qualquer coisa que você fala, ele já coloca o futebol no meio. Eu conheço, né, um irmão, o irmão Oswaldo, era uma igreja que eu frequentava aqui no Butantã, e esse irmão era um aposentado, e ele vendia trufas no Shopping Eldorado. Então, lá no shopping você não pode entrar e vender as coisas lá dentro, né? Então, mas ele tinha a clientela dele lá, ele não vendia ali
publicamente, ele colocava dentro de uma maletinha dele lá, e já ia dentro das lojas e já tinha a clientela dele. Mas aquele irmão lá, você falava 2 ou 3 palavras, ou uma pessoa via e falava qualquer coisa, começava qualquer coisa com ele, automaticamente, olha, a resposta dele em seguida já vinha com o evangelho. Era instantâneo. Então, ele não perdia a oportunidade. Ele não era uma pessoa chata, mas ele não perdia a oportunidade. Era natural, era instantâneo. Qualquer brecha que a pessoa desse lá, ele já entrava com o evangelho. Então, era um dom, era uma coisa natural dele. Então, ele não perdia tempo lá, ele não perdia oportunidades. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você está cheio lá de novela, você sabe o que acontece em todas as novelas lá aí, não sei quais horários aí, 6, 7, 8, assiste todas as novelas, então automaticamente você vai chegar do outro lado de uma pessoa ali, você já vai começar a falar sobre novela. Ou se é futebol, vai começar a falar sobre futebol. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Se você está cheio, transbordando do amor de Deus na sua vida, tem que ser uma coisa, então, espontânea, tem que ser natural, tem que fluir de uma forma então, natural, o evangelho de dentro de você. Então, Deus te alcançou com um propósito. E esse propósito, então, é anunciar, então, as boas novas de salvação. Gente, a qualquer instante, tá? Pode me interromper, não deixa aí passar batido, não. Através também de nossas ações e atitudes. Então, de que maneira podemos testemunhar? Através de nossas ações e atitudes. Foi a introdução ali que nós falamos bastante aí. Quem pode ler aí Mateus 7, 16 a 20? Através de nossas ações e atitudes. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Muito bem, então, é a introdução que nós falamos, né? Então, as pessoas vão notar as suas atitudes, as suas ações, o seu palavreado, através, então, das suas... vai notar, então, transformação de vida através, então, dessas atitudes, do seu linguajar, das suas ações, do que você produz, né? Do seu dia a dia. Então, através de nossas ações e atitude, também podemos testemunhar do amor de Deus. Nós temos até um exemplo bíblico, né? Da mulher ali no exemplo lá de uma mulher lá que é casada com uma pessoa incrédula, e a indagação quem sabe você, mulher, se não vai ganhar seu marido através de suas ações e atitudes, né? Então, às vezes não é falando por falar demais, mas através, então, de demonstrar ações e atitudes ali condizentes com a transformação de vida. Ô, João. Pois não, Ezequiel. Lá em Tiago, ele dá um exemplo assim muito muito firme, né? De que como pode da mesma boca proceder bênção e maldição. E maldição. Isso. Exatamente, Ezequiel. Através de ações e atitude, né? Também Tiago também fala, né? Se você for lá, a pessoa está passando necessidade, e você sabe que a pessoa está passando necessidade, mas fala assim, olha, Deus te ajude.
Não, Deus vai ajudar mesmo, mas naquele instante Deus requer que você ajude ela. Então, através das nossas ações e atitudes, que a pessoa vai mostrar também, vai ver, então, transformação de vida, né? Através das nossas ações e atitudes. Uhum. Agora, ó, razões para testemunhar. Então, por que nós devemos testemunhar? A tarefa que nos foi confiada por Jesus. Então, aí, Atos capítulo 1, versículo 8, né, nós temos aí um texto bem clássico, que nós iríamos receber, então, esse poder quando o Espírito Santo de Deus estiver em nós. Então, por isso que a questão do Espírito Santo é uma aula muito bem dada, muito explicada ali pelo o pastor Paulo ali. Então, nós que temos o Espírito Santo, nós que somos templo do Espírito Santo, somos pessoas transformadas, então nós temos, então, esse dom, esse presente, então, de Deus aí, de testemunhar a transformação de vida. Então, nós somos alcançados por essa graça, então nós devemos agora testemunhar também desse amor para outras pessoas. Então, é uma ordem ali, nós recebemos aí essa ordem de Cristo ali, não nós vamos ver também outros textos aqui, não é uma condicional, né? Não, eu falo se eu quiser. Então, Deus nos alcançou com esse propósito, de nós fazermos, então, sermos, então, testemunhas, então, fiel para outras pessoas desse amor de Deus. Então, é um privilégio também, uma razão de nós testemunhar, porque era um privilégio. Então, sermos mensageiros das boas novas do reino nos faz sentir pessoas privilegiadas. Temos a consciência da presença, do amor e da graça de Deus em nossa vida. Então, aquilo que eu falei no começo. Então, nós somos alcançados por esse poder maravilhoso, por essa graça, por essa misericórdia de Deus. Então, nós temos também esse privilégio aí de uma forma natural, de uma forma simples. Eu gosto muito do apóstolo Paulo lá, quando ele está falando da questão do dom de línguas. Então, as pessoas se preocupavam muito em ser eloquentes, em dar testemunho com sinais. O apóstolo Paulo falou assim, eu prefiro falar ali só 3 palavras ali que todo mundo compreende ali. E testemunhar de Cristo e da cruz de Cristo. Então, uma coisa simples, uma coisa, então, que você foi alcançado, você vive, você sente isso, e você, então, de uma forma natural, transmite a outras pessoas. Um texto aí para reforçar, né, que é um privilégio, agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para este fim. É um ato, então, de amor. Então, se nós fomos alvos do amor de Deus, então nada mais justo nós também transmitir amor para essas outras pessoas. Então, nós somos alcançados pela graça. Nós somos, sem nenhum merecimento, nós somos alcançados pelo amor de Deus. E de um ato também de amor, partindo de nós, transmitir também para outras pessoas que longe estão do Evangelho e das boas novas de salvação. Quem pode ler aí esses 2 textos aí? Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossas próprias vidas. 1 Tessalonicenses 2:8. Quando pensei em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo, a propósito, vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Efésios 3, 1 e 2. Muito bem, então, o apóstolo Paulo aí, além dele ter esse amor ali para as pessoas
que estavam longe do Evangelho, ele sentia como se fosse obrigado, assim, todos os dias a estar testemunhando o amor de Deus. E ele chega a falar em uma das suas cartas, né, em Filipenses: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então, pesava algo tão grande ali nas costas do apóstolo Paulo ali, que ele tinha essa necessidade, essa urgência de ser, então, uma testemunha fiel, de estar sempre preocupado, e é uma característica do apóstolo Paulo, né? Ele ainda fala que pesava sobre ele também a preocupação com todas as igrejas, de além de visitar, de estar fazendo com que aquelas crentes das igrejas não se afastassem do amor de Deus, e também que fossem testemunha fiel. Ele dá exemplo também para Timóteo, né, ser exemplo vivo para os que estão de fora, né, testemunha, então, do amor de Deus para os que estão de fora. Então, ele tinha essa preocupação, né, um ato de amor ali para as pessoas que estavam perdidas. É um instrumento de salvação. Por meio do testemunho, levamos pessoas a conhecer Cristo e seu evangelho de salvação. Então, mais uma razão para nós sermos testemunha. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntavam a Pedro e aos outros apóstolos: irmão, o que devemos fazer? Então, depois da pregação dos apóstolos ali, de anunciar o evangelho, então, automaticamente as pessoas vinham ao encontro dos discípulos ali, dos discípulos de Cristo ali, com o propósito de entregar as suas vidas. Por isso que no começo da igreja, mesmo com intensa perseguição, eles não deixavam de anunciar o evangelho. E vocês podem prestar sentido que no começo da igreja, começava ali com 100 pessoas reunidas, depois 500, depois já falava que 3.000 almas foram salvas no discurso de Pedro, depois fala para 5.000 pessoas, depois dali para frente já fala só em multidões, porque as pessoas estavam cheios do amor de Deus. Eles foram alcançados por essa graça, e aquilo dali os contagiou de tal maneira que, mesmo diante da perseguição que cercava a vida deles naquele instante ali, que era iminente a perda da vida ali, por serem pessoas salvas, reconhecidas como cristãs ali, corriam sério risco de perder a vida, mas mesmo assim, eles tinham aquela dedicação, aquela preocupação de anunciar o evangelho. E é esse evangelho ali que começou ali, que chegou então até nós. Então, imagine se no meio do caminho ali, as pessoas deixassem de anunciar o evangelho. Então, como aconteceu no Velho Testamento, lá em muitos lugares ali, que eles não conheciam a Deus, muitas pessoas não conheciam a Deus, porque eles foram deixando, então, de anunciar o Deus, então, das Escrituras ali, e acaba caindo, então, o Deus em esquecimento. Quem pode ler esse texto aí, Atos 13, 42 e 43? As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Atos 2:37. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. Atos 13, 42 e 43. Muito bem. Então, você veja aí que o testemunho é um instrumento para a salvação. Então, você começa a anunciar o evangelho, e as pessoas começam a sentir e a notar que existe um vazio dentro de si. E esse vazio, todo ser humano tem. E nós vimos ali as formas, né, em lições passadas ali, formas de nós preencher esses vazios que o mundo oferece. Então, tem lugar ali, um vazio dentro de você, que as pessoas tentam saciar esse vazio, indo atrás de vícios, de promiscuidades, de adultérios. Então,
procuram portas ali para preencher o vazio existencial da alma. E nós sabemos que essas portas, às vezes, se abrem e se fecham atrás de você. Então, você não fica preso a isso, não consegue sair. Somente Cristo é que vai satisfazer todos os desejos da nossa alma, que vai preencher esses vazios. E muitas vezes, você compartilhando do Evangelho para outras pessoas, não é difícil você notar que a pessoa ela começa a sentir, são levadas às vezes até o choro, porque se torna uma coisa tão visível ali, uma necessidade ali tão visível na vida de uma pessoa do amor de Deus, que muitas vezes a pessoa vai às lágrimas. Então, por isso que eu digo que o testemunho é um instrumento, então, de salvação. Então, você anuncia as boas novas de salvação para essas pessoas, e muitas pessoas, então, através da pregação da palavra, chegam até o conhecimento de Cristo Jesus. E como vão ouvir, né, se não tem quem pregue? A palavra de Deus fala bem claro isso, né? Então, é uma necessidade que nós, como crentes, devemos assumir, né? E essa frase aí deixa bem claro esse negócio, isso que eu estou falando, né? Quem pode ler? Nenhum de nós foi ganho para Jesus para ficar sem fazer nada. Pedro exortou os cristãos em sua segunda epístola, mostrando-lhes que Deus não quer que sejamos ociosos e infrutíferos. 2 Pedro 1:8. Temos uma responsabilidade a exercer. Fomos alcançados com um propósito. Então, eu sempre costumo falar isso. Se Deus não tivesse propósito para cada um de nós, por que correr o risco de sermos salvos, Deus nos salvar e deixarmos então nessa vida, deixarmos então nesse mundo? Se não houvesse propósito na vida de cada um de nós, na vida de uma pessoa transformada, Deus salvaria e levava para si. Para que deixar então nesse mundo? Para que correr o risco de nós sermos ludibriados então com o enganador nas nossas almas, se não houvesse propósito? Deus nos alcançou, Deus nos salvou, Deus derramou o seu amor, a sua graça em nossas vidas com um propósito. E qual é esse propósito? Quem pode ler? Depois de nos alcançar, Deus colocou um alvo diante de cada um de nós. Precisamos crescer e nos conformar com a imagem de Jesus e precisamos frutificar enquanto caminhamos dentro deste processo. O plano revelado de Jesus à sua igreja foi o de fazer de cada um de nós suas testemunhas. Vivemos para isso, e se vossa vida cristã não está servindo a esse propósito, é porque precisa ser remodelada ao padrão divino, paixão contagiante. Eu não sei aí quem conseguiu aí assistir essa palestra aí, de Paixão Contagiante, que foi apresentado na igreja. Eu extraí esse texto aí desse congresso que tivemos aí na nossa igreja. Então nós temos, Deus nos salvou com um propósito, então. E esse propósito é fazermos de nós, então, uma testemunha viva desse amor de Deus, que nós somos alcançados por esse amor. E, então, em todo tempo, devemos ali estar pronto para falar desse amor de Deus para essas pessoas. E nós estamos rodeados de muitas pessoas que carecem do amor de Deus. Vivemos aí dias conturbados, vivemos dias aí pós-pandemia, que deixou aí deixou e vai deixar muitas sequelas, pessoas aí que perderam entes queridos, pessoas que perderam seus empregos, perderam renda, pessoas aí que estão afogados aí em meio a tantas turbulências. E mais do que nunca, nós precisamos aí ser voz de Deus para essas pessoas. Mais do que nunca, se você aí
tem essa facilidade de conversar com outras pessoas e percebe a necessidade no olhar, nas atitudes das pessoas, entre com o Evangelho, fale então do amor de Deus, fale que Deus é importante, é urgente para a vida então dessa pessoa. Nós temos um propósito enquanto vivemos aí nessa vida. Agora, o que a Bíblia fala sobre a nossa vida de testemunha do amor de Deus? Quem pode ler Mateus 28, 18 a 20? Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Então, aqui é interessante que na grande comissão que foi dada a cada um de nós, não foi aqui, não está condicionando a minha vontade. Então, se vocês quiserem, vocês vão. É uma ordem, está lá, portanto, vão. E enquanto vão, façam discípulos. Então, nesse ir, no seu dia a dia, enquanto estiverem vivendo aí o Evangelho, façam discípulos. Ensine, então, sobre as Escrituras Sagradas. Fale do amor de Deus. E, irmãos, vocês são templo do Espírito Santo. E muitas vezes nós não testemunhamos porque nós não temos muita afinidade com esse Deus da palavra. Às vezes, nós temos dificuldade de compartilhar o Evangelho porque nós não temos muita aproximação com o Deus da palavra. Por isso que eu digo, quando você fala muito sobre futebol, é natural você conversar com o seu amigo lá e falar sobre futebol. Se você conhece muito sobre novela, é natural você chegar e começar a falar sobre novela. Então, se você vive o Evangelho, fale do Evangelho. Então, se você é uma pessoa transformada, não perca as oportunidades. Deus quer te usar grandemente, então, para transmitir esse amor dele às almas perdidas. A Bíblia fala que se você não falar, até as pedras vão falar, né? Então, Deus vai usar, e já usou aí, formas ali das mais diversas para chamar a atenção do povo. Mas, como nós já falamos, é um privilégio que nós temos, que até os anjos almejavam fazer isso. E Deus nos comissionou pessoas, então, limitadas para testemunhar, então, desse grande amor que Ele tem por cada um de nós. Então, não deixe de falar, então, desse amor de Deus para as outras pessoas. Agora, o que a Bíblia fala sobre a nossa vida de testemunha do amor de Deus? Quem pode ler Atos 1:8? Já lemos esse versículo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Muito bem, então, o que a Bíblia fala sobre nossa testemunha do amor de Deus? Então, vamos ser testemunha. Começa, então, aonde? Em Jerusalém. Onde é Jerusalém? Dentro de casa. Então, começa com a nossa família. Às vezes, no meu caso aqui, só eu era salvo, só eu fui alcançado pelo Evangelho. Então, meus pais, meus irmãos, todos estão distantes. Então, minha irmã já chegou, uma cunhada já chegou. Então, começa, então, em Jerusalém, dentro da minha casa. Depois, na Judéia, no seu bairro ali, onde você mora. E depois em Samaria, em qualquer lugar que você estiver aí, fora do seu bairro ali, você tem a oportunidade
de ser, então, testemunha, de ser boca de Deus para as outras pessoas. Outro ponto, por que a nossa vida, por que a Bíblia fala, então, nossa vida de testemunho do amor de Deus? Quem pode ler 2 Coríntios 5, 19 e 20? Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios 5, 19 a 20. Muito bem. Então, como embaixadores de Cristo, aí estamos representando Deus aqui na Terra. Então, nós devemos, então, a todo instante, com nossas ações, nossas atitudes, nossa fala, nosso testemunho pessoal, anunciar, então, Cristo a todas as criaturas. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Então, como as nossas palavras podem ser usadas por Ele para esse propósito? Romanos 10, 13 e 14. Quem pode ler? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, 3 a 4. Como as nossas palavras podem ser usadas por Ele e para esse propósito? Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Romanos 10, 13 e 14. Muito bem. Então, como as pessoas vão chegar até esse evangelho sem que nós falamos, sem que nós anunciamos esse evangelho? Então, por isso que Deus nos deu um propósito de vida para cada um de nós. É falar desse amor, desse evangelho, das boas novas de salvação, para que as pessoas ouçam. O poder de Deus transforma a vida dos discípulos de Jesus, e as novas ações e atitudes são a revelação do caráter de Cristo. Alguns desses frutos da nova vida são: primeiro, não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Então, depois de ter uma vida transformada, nós estamos aí aprendendo na igreja sobre uns aos outros, né? Então, a preocupação de ter uma vida, de pensar somente na minha vida, mas pensar também no corpo de Cristo, no todo, né? Aqueles uns aos outros, como nas cartas de João, ele salienta bastante ali, a preocupação com os interesses, não com o próprio interesse, mas a preocupação também com os interesses dos outros. O outro, quem pode ler Efésios 5, 8 e 9? Pois, antigamente, vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Efésios 5, 8 e 9. Então, Deus te transformou, você então agora é um discípulo de Jesus. Então, vivam, portanto, como filhos da luz, não como filhos das trevas. Mais um, Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Muito bem, então a vida transformada no discípulos é demonstrar uma vida cheia do Espírito Santo. Mais um. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento.
e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. 2 Timóteo 2, 24 e 26. Muito bem. Então, depois de uma vida transformada, Deus requer que nós tenhamos uma vida, sermos então amáveis com todos, apto a ensinar e ser paciente. Então, meus queridos, se nós não tivermos essa disposição de amar o nosso próximo, se nós não tivermos condição também de ensinar e ser paciente também com as pessoas, não estamos transmitindo, então, os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é isso, é ser amável, ser paciente e ter essa disposição de ensinar aqueles que estão longe do Evangelho, então, de Cristo Jesus. Neemias 13, 14, diz assim: lembra-te desta boa obra, ó meu Deus, não te esqueça de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Eu peguei esse texto aqui para finalizar. Não sei se vocês já leram aí Esdras e Neemias, adoro esses dois livros, já foi alvo aí de muitos estudos aí que eu fiz, e gosto muito desses dois personagens ali, porque Esdras era um homem de oração e Neemias era um homem de ação. Então, oração. E é interessante que quando Esdras sai com o remanescente fiel ali, que estava na Babilônia, e que ele sai com em Esdras 7:10, ele diz que ele tinha colocado no seu coração o propósito de restabelecer o culto ao Senhor. Então ele sai com esse propósito. E ele ora a Deus, para que Deus o conduza com segurança. E quando ele chega ali perto do rio Ava, e ele ora ao Senhor ali, ele fala que ele sentiu ali meio que envergonhado de pedir ali proteção para o rei, porque ele disse para o rei que ele confiava que Deus o levaria até aquele lugar. Então ele orou a Deus para que Deus o conduzisse com segurança. E ele tinha esse propósito de chegar ali. Depois foi rei Neemias logo em seguida, com o propósito de retificar o muro. Esdras tinha o propósito de restabelecer o culto. Neemias saiu com o propósito de restaurar os muros. Ambos saíram com propósitos, e todos eles na dependência, então, de Deus. E Esdras orava muito ao Senhor. Orava, Neemias também clamava, mas Esdras era um homem de oração. Então, aqui no final do livro, ele fala assim: ó, Senhor, lembra de todo o bem que eu fiz, não somente para o templo, mas o serviço ali prestado para as outras pessoas. Então, que esse também seja um sentimento que brota no nosso coração, essa disposição de fazer para a obra de Deus aquilo que Ele nos capacitou. Sermos, então, instrumentos nas mãos de Deus para um fim que Ele também já determinou. Ele quer, então, Ele quer encontrar em nós dispenseiros, então, fiéis. Então, que nossa oração seja essa também, como Neemias, né? Que nós estejamos, então, sempre pronto a fazer, então, com disposição a obra do Senhor. E, no mínimo, anunciar as boas novas de salvação para aqueles que estão perdidos. No mínimo, tem que ser, então, esse nosso desejo, então, no nosso coração de ser testemunha fiel das boas novas de salvação de Deus para as outras pessoas. Então, obrigado a todos aí, que Deus abençoe a semana de cada um, que vocês aproveitem todas as oportunidades que Deus abrir aí as portas, que vocês sejam boca de Deus para aquelas pessoas que estão longe desse amor aí que alcançou cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês.